Você certamente já ouviu falar sobre os fundos imobiliários e muita gente fala que eles são muito melhores para você investir o seu dinheiro do que imóveis físicos para você receber o seu aluguel, mas existem diversos tipos de fundos imobiliários, os fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de fundos, vários tipos de fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os tipos de fundos imobiliários que existem e como você vai fazer para investir em cada um desses tipos de fundos e ganhar dinheiro com isso. Olá, seja muito bem-vindo ao canal É Negócio. Se você ainda não me conhece, eu sou o Éder Soares. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder nenhum conteúdo e deixe também seu like se você gostar desse vídeo. Existem basicamente 5 tipos diferentes de fundos imobiliários que são negociados na Bolsa de Valores. E cada um desses 5 tipos de fundos imobiliários refletem uma das 5 formas diferentes de você ganhar dinheiro com o mercado imobiliário, com imóveis. O primeiro tipo de fundo imobiliário que é negociado na Bolsa de Valores, e provavelmente é o mais simples de você entender como funciona, é os fundos imobiliários de tijolo. E o que são os fundos de tijolo? São fundos imobiliários que compram imóveis, de todos os tipos de imóveis, podem ser imóveis residenciais, shoppings, galpões logísticos, todos os tipos de imóveis. Esses fundos compram estes imóveis, alugam esses imóveis para os inquilinos e os aluguéis que eles recebem, eles dividem para todos os cotistas. Então, se você comprar uma cota de um fundo imobiliário de tijolo, quando esse fundo imobiliário receber os aluguéis dos imóveis que ele tem, ele vai te repassar uma parte desse aluguel na forma de dividendo. Então, é a forma de você ganhar dinheiro com os fundos de tijolo. Eles alugam os imóveis físicos e te repassam os seus dividendos proporcionais ao número de cotas que você tem daquele determinado fundo imobiliário. Então, neste caso, em vez de você comprar um imóvel e alugar este imóvel e receber os aluguéis todos os meses, você compra uma cota no fundo imobiliário e esse fundo vai te pagar os aluguéis da mesma forma, só que você não tem nenhum trabalho com a burocracia de tomar conta, de lidar com inquilinos, você apenas recebe os seus dividendos todos os meses. Então, essa é a primeira forma de você ganhar dinheiro com imóveis, você comprar um imóvel e alugar. Então, os fundos de tijolo fazem isso. Eles compram imóveis e te pagam os dividendos dos aluguéis que ele recebe. Então esse é o primeiro tipo de fundo imobiliário. A segunda forma de você ganhar dinheiro com imóveis é quando você compra um terreno, constrói um imóvel e vende. E da mesma maneira existem também os fundos de desenvolvimento, que é o segundo tipo de fundos imobiliários que existe. O que esses fundos de desenvolvimento fazem? Eles captam recursos dos cotistas, das pessoas que compram as cotas deste fundo, reúnem o dinheiro, compram um terreno, constroem naquele terreno um imóvel de qualquer tipo, pode ser um imóvel residencial, comercial, eles constroem aquele imóvel e depois vendem aquele imóvel. E os cotistas vão receber o lucro da diferença do valor investido para o valor de venda. É como se você tivesse comprado um terreno e construído uma casa e depois vendido. Estes fundos de desenvolvimento fazem exatamente isso. Eles compram os terrenos e constroem os imóveis e ao revendê-los você vai receber a sua parte no lucro. A terceira forma de você ganhar dinheiro com imóveis é quando você compra um imóvel mais barato e revende este imóvel por um valor maior. Então você ganhou dinheiro neste negócio. E os fundos de compra e venda fazem exatamente isso. Eles captam recursos dos cotistas, compram imóveis que estão por algum motivo desvalorizados e depois revendem estes imóveis por um valor maior. Então você vai receber de volta a diferença do valor de compra para o valor de venda. Você vai ganhar na diferença entre a compra e venda, vai ser o seu lucro. Esse é o terceiro tipo de fundos imobiliários que existem, os fundos de compra e venda. E é importante você se atentar a isso porque os diversos tipos diferentes de fundos imobiliários possuem riscos diferentes. Por exemplo, os fundos de tijolo são menos arriscados do que os fundos de compra e venda ou que os fundos de desenvolvimento. Por quê? Porque aqueles imóveis que estão alugados tem um risco menor do que o processo de comprar um imóvel mais barato e revendê-lo mais caro ou de construir para vender um imóvel. Então, cada tipo de fundo imobiliário diferente possui um risco diferente e também um potencial de retorno maior ou menor em função de cada risco. Então, você precisa analisar qual é o setor, qual é o tipo de fundo imobiliário que você está investindo antes de você colocar o seu dinheiro naquele investimento. E se você quer saber mais sobre fundos imobiliários,
a comparação, por exemplo, de um fundo imobiliário com um imóvel físico, qual que rende mais, eu fiz esse vídeo aqui, vou deixar o link aqui na descrição, lá eu falo mais sobre isso, depois você pode assistir lá também. E se você quer saber também como analisar e escolher os melhores fundos imobiliários para investir, tem esse vídeo também, vou deixar o link aqui na descrição, lá eu te explico o que você tem que analisar antes de você saber se um fundo imobiliário é bom ou não para investir o seu dinheiro. Então depois assiste esse vídeo também. Um quarto tipo de fundo imobiliário que existe são os fundos chamados fundos de papel, ou fundos de recebíveis. O que são esses fundos imobiliários? Estes fundos imobiliários, em vez de eles investirem diretamente em imóveis, eles investem em títulos de dívida imobiliária. Eles investem em certificados de recebíveis imobiliários. E o que são esses recebíveis imobiliários? Eu vou te explicar aqui resumidamente para você entender. Imagine que uma empresa construa um prédio com 20 apartamentos. Ela pegou esse dinheiro emprestado, por exemplo, e construiu este prédio. E agora ela vendeu esses imóveis para diversas pessoas que compraram aqueles apartamentos, e esses apartamentos foram parcelados em 10, 15, 20, 30 anos o financiamento de cada um deles. Então a empresa não recebeu o dinheiro de volta no momento, ela vai receber no futuro conforme aquelas pessoas que compraram aqueles imóveis forem pagando os seus financiamentos. Mas aquela empresa precisa de dinheiro na mão para construir um outro imóvel. Então o que essa empresa faz? Essa empresa revende esse título de dívida para uma outra empresa, para investidores que compram o direito de receber essa dívida do pagamento do valor dos imóveis no futuro. Então esses investidores que compram o direito de receber essa dívida vão recebendo esses valores conforme os proprietários forem pagando os seus financiamentos. E aquela empresa recebeu aquele dinheiro todo na mão e agora pode investir em outro empreendimento. E os fundos de recebíveis imobiliários, os fundos de papel, são os fundos que compram o direito de receber esse dinheiro, esses pagamentos no futuro. Então, conforme as pessoas forem pagando os seus financiamentos, este fundo vai remunerando os seus cotistas. Estes são os fundos de papel, os fundos que investem em certificados de recebíveis imobiliários. É um tipo um pouco diferente de fundos imobiliários, mas que é muito comum e se assemelha muito à rentabilidade desses fundos à rentabilidade de investimentos de renda fixa, uma vez que esses financiamentos podem ser aproximados por uma renda fixa, mas não são, tem um risco um pouco maior e também uma rentabilidade um pouco maior. Se você quiser saber mais a respeito desses investimentos, assista esse vídeo lá, vou deixar aqui na descrição também, lá eu explico com mais detalhes sobre esse tipo de investimento em certificados de recebíveis. O quinto e último fundo imobiliário que nós vamos falar aqui nesse vídeo é o fundo de fundos. O que são os fundos imobiliários de fundos? São fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos imobiliários. E estes outros fundos podem ser quaisquer um dos 4 tipos de fundos imobiliários que nós já falamos aqui nesse vídeo. Então este fundo ele faz o quê? Ele diversifica os seus investimentos comprando cotas de outros fundos. Fundos de papel, fundos de tijolo, fundos de desenvolvimento, fundos de compra e venda. Eles compram esses papéis destes outros fundos imobiliários. Então eles são fundos de fundos. E qual é a vantagem destes fundos imobiliários? Normalmente, eles são mais diversificados. Então, em vez de você ter que analisar cada um tipo de fundo, cada fundo diferente para investir o seu dinheiro, estes fundos normalmente já são um pacote que contém vários fundos naquele pacote. Então, comprando normalmente um fundo de fundos, você já estará diversificando bem os seus investimentos no mercado imobiliário. Então, essa é a vantagem dos fundos de fundos em relação aos outros tipos de fundos, a diversificação. Porém, você precisa se atentar porque existem diversos tipos de fundos que são bons e ruins. Você precisa saber analisar para escolher bem se aquele é um bom fundo de investimento para você. Então, se você quiser saber mais sobre este assunto, tem outros vídeos que eu já falei aqui nesse vídeo, está aqui na descrição. Assiste lá se você ficar com alguma dúvida ou quiser saber mais a respeito. Também, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu respondo também todas as suas dúvidas e a sua dúvida pode se tornar o tema para um próximo vídeo. Então deixa aqui uma sugestão, um comentário, a sua dúvida. Se você gostou desse vídeo também, não esquece de deixar seu like, não, me ajuda bastante a produzir mais vídeos como esse aqui, de valor para você. Se você também ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui, tem vídeo novo toda semana de assuntos diferentes para ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Então, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Também, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, @eder.enegócios. Por lá a gente pode ter um contato
mais direto, eu posto por lá também um conteúdo um pouco diferente dos que eu posto aqui no YouTube. Então, me segue lá também, @eder.enegócios. Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu sou o Éder Soares e até a próxima.